meus amores! Estamos de volta agora com história. História, nós vamos começar a nossa apostila do segundo bimestre também. E a unidade 2 fala do modo de vida no campo e na cidade. Então, nós vamos abrir a apostila na página 153 e nós vamos ver como que tá aí, né? A apostila da tia tá do lado, né? Embora a de vocês continue na mesma página, a minha veio do lado. Então, vamos lá. A vida no campo e na cidade. Certamente, você já ouviu falar sobre o campo, zona rural, e sobre a cidade, zona urbana. Já deve ter visto imagens e lido textos e algumas obras que retratam esses dois lugares. Então, o que isso quer dizer? A zona rural, também conhecido como campo ou roça, né? O correto seria zona rural. É um lugar onde tem muito verde, muitas plantações, muitos animais. As casas são afastadas uma da outra, é longe do comércio. Nós podemos criar vaca, cavalo, pato, porco, coisas que nós não podemos criar na zona urbana, certo? Na zona urbana, nós temos o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem bastante edifício, bastante comércio, bastante prédio, tanto residencial quanto comercial. Temos avenidas, pontes, então tem bastante carro, uma casa colada com a outra. Então, isso é um dos diferenciais entre zona urbana e zona rural. Na zona rural, o transporte ainda é a cavalo, nós precisamos de tratores para poder passar. Já na zona urbana, não, na zona urbana é carro, moto, metrô, trem, barca. Então, esse é o diferencial, certo? Vamos continuar com a nossa leitura. Leia com atenção os versos do poema escrito por Miguel Jacó. Saudades da minha roça. Eu sou nascido na roça e volto lá quando posso. Aqui na grande cidade, vez em quando, tem um troço. Deve ser a tal fobia que rouba minha alegria, me deixa com ar de remorso e desta parte não gosto. Talvez o ar das flores sejam mais purificados. O cantar dos passarinhos deixa-me muito animado. Assim, pensando em viver, talvez antes de morrer, a roça eu seja reintegrado para reviver o meu passado. É do Miguel Jacó, né? Agora nós vamos passar de página e vamos nos deparar aí com o nosso primeiro exercício. O que o nosso primeiro exercício está falando? Suas primeiras ideias. De acordo com o poema, de que o autor tem saudade? Então, nós vamos reler o poema, tá? Fazendo interpretação de texto. Do que o autor tem saudade? Ele tem saudade da felicidade, ele tem saudade dos passarinhos, ele tem saudade da alegria. Do que ele tem saudade? Vamos reler o poema, tá? Para poder compreender do que ele tem saudade. E aí embaixo ele tá falando assim: represente por meio do desenho o modo de vida no campo e na cidade. Então tem 2 quadradinhos. No primeiro quadradinho nós vamos desenhar a vida no campo. Como é a vida no campo? Lembrando que como que funciona a vida no campo, a vida rural. São casas, né? Porém afastadas umas das outras, tá? Não são casas perto, igual na cidade, né? Tem bastante verde, tem muitos animais, tem lago, tem plantações, tá? E na cidade, a gente vai fazer o desenho da cidade. Como é a cidade? Tem prédio, tem ponte, tem rodovia, tem carro, tem pouco verde. Então, nós vamos fazer o desenho desses 2, tá?
Agora nós trocamos de página, vamos para a página 155. Na página 155, nós temos aí falando sobre modo de vida no campo e na cidade. O modo de se viver no campo é diferente do modo de vida da cidade. Muitas dessas diferenças se originam do espaço geográfico ocupado e outras são herdadas por seus habitantes ao longo dos anos. Então aí nós temos duas fotos, a foto da direita e a foto da esquerda. Qual é a diferença do modo de vida da foto da direita e da foto da esquerda? A foto da esquerda é essa foto aqui. Ela é o quê? Ela é a vida na cidade, ela é a vida no campo, ela é da zona rural, da zona urbana, ela tem muito prédio, tem pouco prédio. Ela é da zona rural, muito bem, quem acertou. E ela tem muito prédio ou pouco prédio? Pouco prédio, exatamente. Muito verde ou pouco verde? Muito verde, exatamente. E a foto aqui da direita, essa foto aqui, como que ela é? Ela é da cidade ou ela é do campo? Ela tem muito prédio ou pouco prédio? Ela tem muito verde ou pouco verde? Muito bem, acertou quem falou. Que ela tem pouco verde, você quase não vê o verde aí na foto. Muitos prédios, poucos animais. Então, a gente consegue perceber logo de cara a diferença da vida da cidade e da vida urbana. Quando nós temos mais vegetações e poucos automóveis, né, tanto carro quanto ônibus, quanto caminhão, o que acontece? O ar fica melhor ou pior? Exatamente, o ar fica melhor. Então, no campo, a gente consegue respirar melhor ou pior do que na cidade? Exatamente, no campo a gente respira melhor, a gente tem uma qualidade de vida melhor do que na cidade. Então, isso é um dos principais diferenciais aí da cidade e do campo. E no campo, nós temos muitas casas ou poucas casas? Poucas casas, são afastadas umas das outras. Muito bem. Agora vamos lá, hora do texto, vamos continuar lendo. Modo de vida no campo. Campo ou zona rural é uma região que está fora da área urbana, mais distante dos grandes centros. É uma área que costuma ter bastante vegetação, muitas espécies de animais, residências mais isoladas, grande áreas reservadas para o cultivo de diversas plantações e criações de animais. Foi o que a tia falou. Nós temos casas separadas uma da outra, a gente anda, tem uma casa. Depois anda muito, tem a outra casa. Diferente da vida na cidade, né, que é uma casa perto da outra, que temos os prédios, que são vizinhos colados de parede realmente, né? No campo não, no campo nós temos essa diferença. Assim como nós temos a diferença também em relação à vegetação. No campo nós temos a vegetação, na cidade nós não temos vegetações. Então quem mora no campo, ele pode plantar sua própria comida, sua própria fruta, verdura, legume. Isso tem bastante diferença do campo para a cidade. Agora vamos trocar de página. Vamos para a página 156. Na página 156, nós vamos ler algumas das características do campo e da cidade. Quais são as características que aqui o texto está destacando? Algumas a tia até já comentou. Vocês podem acompanhar na apostila de vocês, porque aqui tá meio claro, mas dá pra gente saber qual página que a tia tá. Modo de vida no campo. A paisagem do campo é composta em sua maior parte por vegetação natural, horta e pomar, mantidos pelos próprios moradores, de onde são retirados alimentos para o consumo próprio ou para serem comercializados. O mesmo acontece com a criação de animais, que foi o que a tia explicou. Quem mora no campo tem a sua hortinha, né? Tem a sua plantação, então eles tiram lá
os legumes, as verduras e conseguem sobreviver sem precisar comprar essas coisas. Tem aquelas pessoas que têm bastante terreno, né, bastante verde, e acabam plantando mais para poder vender. Então a pessoa passa a vender a plantação, né, vender o que ele planta, seja fruta, verdura, legume. Vamos lá, vamos continuar. É comum ver na paisagem rural árvores frutíferas ou floridas, pastos com animais e estradinhas de terra. O que acontece? Quando a gente está andando na zona rural, né, a gente observa que tem muitas árvores que dão frutos, tem árvores floridas, com flor amarela, com flor branca, flor rosa, flor vermelha. Aquilo chama atenção quando a gente olha na estrada. É diferente de estar andando na cidade grande e só ver prédio. Lá a gente está andando na zona rural e vê bastante flor, bastante verde, bastante pasto com animais. Na cidade grande nós não temos isso, na zona urbana. Então, na zona rural, a gente consegue encontrar isso tudo. Inclusive estradas de terra que muitas vezes passam um carro só. Ou um dia de chuva, tá chovendo, a gente tem que passar com bastante cuidado por ser terra, pode escorregar, pode atolar. Então, são coisas comuns, né, da zona rural. Vamos continuar aí. As construções, sejam elas pequenos sítios, chácaras espaçosas ou grandes fazendas, são geralmente distantes umas das outras e há poucas casas comerciais. Foi o que a tia explicou. As casas são distantes, né? A gente anda um pedação até chegar na próxima casa, no próximo vizinho, né? E muitas vezes não tem nenhum mercado perto, não tem farmácia, não tem nada. Inclusive, vocês que estão nesse período de quarentena, passando um tempo na roça, vocês já devem ter percebido que a mamãe sempre vai no mercado, compra as coisas para poder levar, porque lá não tem nenhum lugar perto. Lá a gente não pode ligar e pedir para entregar uma pizza, porque é longe. Muitas das vezes não pega nem telefone, nem celular. Então, essa é a diferencial da zona rural e da zona urbana. Vamos continuar. Na zona rural, é comum ver caminhões e tratores auxiliando o agricultor no trabalho com a terra, além de automóveis que são usados para o deslocamento de pessoas. Helicópteros e aviões de pequeno porte agilizam o vai e vem dos donos de grandes fazendas. O que quer dizer esse parágrafo? Que a gente tem bastante trator, né, para ajudar tanto nas estradas de terra, para poder fazer a estrada ficar boa para nós passarmos, quanto na plantação. Já na zona urbana, né, nós não vemos tratores passando, então isso é característica da zona rural. Helicópteros, né, e aviões para fazendas maiores, né, pessoas com maior aquisição financeira, pessoas que possuem mais dinheiro, né, mas que têm uma fazenda muito grande e é muito longe, então eles acabam optando por helicópteros para chegar mais rápido na sua casa, né. E aí o parágrafo continua ali embaixo. Entretanto, não se pode esquecer dos cavalos, ainda são usados como meio de transporte e condução de gado. Ou seja, a gente na roça, principalmente quem tem um sítiozinho um pouco maior, acaba andando de cavalo, fazendo aquele passeio, indo de um canto para o outro do sítio a cavalo, para não precisar ficar andando, por gostar de andar de cavalo. Então a roça, né, a zona rural, nos proporciona a ter esse contato com a natureza, né? E lendo agora o nosso último parágrafo, vamos ver. Ouve-se dizer que a vida no campo é tranquila e pessoas descansam em redes espreguiçadeiras, apreciando a paisagem e o som dos pássaros e cigarras. Entretanto, isso não é verdade, pois a lida, como disse o trabalhador rural, começa antes do sol raiar e termina com o pôr do sol. Ou seja, os trabalhadores da zona rural, eles acordam muito cedo, antes do sol aparecer,
e termina de trabalhar quando o sol já está indo embora, porque tem muito trabalho. Tem trabalho que eles têm que fazer antes mesmo de começar a ter sol, porque o sol acaba atrapalhando na plantação, na vegetação. Então, eles têm que fazer antes de ter sol. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, a gente termina aqui nessa página. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar mensagem, tá? Podem fazer videochamada, ligar, o que vocês quiserem, que a tia ajuda, tá bom? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Beijos, amo vocês.